Despertar Digital apresenta O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Florence Scovel Shinn. Bem-vindos à segunda parte de nossa jornada através dos conhecimentos metafísicos de Florence Scovel Shinn. Se você está pronto para abraçar uma vida de abundância, alegria e realização, conte-nos através dos comentários. E se gostar dos ensinamentos deste livro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Capítulo 6. Livrando-se do fardo. Impressionando o subconsciente. Quando o homem conhece seus próprios poderes e o funcionamento de sua mente, seu grande desejo é encontrar uma maneira fácil e rápida de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente um conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. No meu próprio caso, descobri que a maneira mais fácil é largar o fardo para que a força superior a suporte. O metafísico certa vez explicou isso dessa maneira. Ele disse: a única coisa que dá peso a alguma coisa na natureza é a lei da gravitação, e se uma pedra pudesse ser levada bem acima do planeta, não haveria peso naquela pedra. E é isso que Jesus Cristo quis dizer quando disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele superou a vibração do mundo e funcionou no reino de outra dimensão, onde há apenas perfeição, completude, vida e alegria. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Levai meu jugo sobre vós, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Também nos é dito no Salmo 55, para lançar o teu fardo sobre o Senhor. Muitas passagens na Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem e que o homem deve sempre se aquietar e ver a salvação do Senhor. Isso indica que a mente superconsciente, ou os princípios de divindade interior, é o departamento que luta a batalha do homem e o alivia de suas cargas. Vemos, portanto, que o homem acaba por violar a lei se carrega um fardo, e um fardo é um pensamento ou condição adversa, e esse pensamento ou condição tem sua raiz no subconsciente. Parece quase impossível fazer qualquer progresso direcionando o subconsciente a partir da mente consciente ou racional, já que a mente racional, o intelecto, é limitada em suas concepções e cheia de dúvidas e medos. Quão científico é, então, lançar o fardo sobre a mente superconsciente onde ela é tornada leve, ou dissolvida em seu nada nativo? Por exemplo, uma mulher com necessidade urgente de dinheiro iluminou sua divindade interior, o superconsciente, com a declaração: lanço este fardo da escassez aos cuidados do divino, e estarei livre para ter bastante energia e prosperidade. A crença na escassez e miséria era o seu fardo, e quando ela o lançou sobre o superconsciente com sua crença de abundância, uma avalanche de suprimentos resultou em sua vida. Lemos: o Cristo contigo é a esperança da glória. Outro exemplo: uma das minhas alunas tinha ganhado um piano novo e não havia espaço em seu estúdio para colocá-lo até que ela se mudasse para um espaço maior. Ela estava em um estado de perplexidade. Ela queria manter o piano antigo e alojar o piano novo, mas sabia que não tinha onde guardá-lo. Ela ficou desesperada, pois o novo piano seria enviado imediatamente. Na verdade, ele estava a caminho e não havia lugar para colocá-lo. Ela disse que lhe ocorreu repetir essa afirmação: lanço este fardo sobre a divindade interior e tudo dará certo. Alguns momentos depois, seu telefone tocou, e uma amiga perguntou se ela poderia alugar seu velho piano, e ele foi retirado alguns minutos antes do novo chegar. Conheci uma mulher cujo fardo era o ressentimento. Ela disse: lanço este fardo de ressentimento sobre a divindade interior e ficarei livre para ser amorosa, harmoniosa e feliz. O superconsciente todo-poderoso inundou o subconsciente com amor, e toda a sua vida mudou. Por anos, o ressentimento a manteve em um estado de tormento e aprisionou sua mente subconsciente. A declaração deve ser feita repetidamente, às vezes por horas, silenciosa ou não, com calma, mas com determinação. Muitas vezes comparei isso a dar corda a uma vitrola antiga. Devemos terminar o processo com a música tocando. Tenho notado, ao lançar o fardo para cima, que depois de um tempo, parece que podemos ver claramente. É impossível ter uma visão clara,
enquanto prosseguimos na agonia da mente carnal. As dúvidas e o medo envenenam a mente e o corpo, e a imaginação corre solta, atraindo desastres e doenças. Ao repetir continuamente a afirmação, lanço este fardo para a divindade interior e vou ser livre, a visão se torna clara, e com ela uma sensação de alívio, e mais cedo ou mais tarde, virá a manifestação do bem, seja por meio de saúde, felicidade ou abastecimento. Um dos meus alunos certa vez me pediu para que eu explicasse sobre uma expressão que uso habitualmente, que é: a escuridão vem antes do amanhecer. Mencionei no capítulo anterior o fato de que muitas vezes, antes da grande demonstração de fé, tudo parece dar errado, e a depressão profunda obscurece a consciência. Isso significa que do subconsciente estão surgindo as dúvidas e os medos de todos os tempos. Esses elementos abandonados do subconsciente sobem à superfície, para serem apagados. É então que o homem deve bater palmas, como Josafá o fez, e dar graças por estar salvo, embora pareça estar rodeado pelo inimigo, situação de carência ou doença. O estudante continuou me indagando: por quanto tempo alguém deve permanecer no escuro? E eu respondi: até que ele possa enxergar mesmo estando no escuro. Para impressionar o subconsciente, a fé ativa é sempre essencial. A fé sem obras é morta. Nestes capítulos, procurei trazer à tona esse ponto. Jesus Cristo mostrou fé ativa quando ele ordenou à multidão que se sentasse no chão, antes de dar graças pelos pães e peixes. Vou dar outro exemplo mostrando como essa etapa é necessária. Na verdade, a fé ativa é a ponte pela qual o homem passa para chegar à sua terra prometida. Por mal entendido, uma mulher foi separada de seu marido, a quem amava profundamente. Ele recusou todas as ofertas de reconciliação e não se comunicou com ela de forma alguma. Chegando ao conhecimento da lei espiritual, ela negou a aparência de separação. Ela fez esta declaração firme em sua mente: não há separação na mente divina, portanto, não posso ser separada do amor e da companhia que são meus por direito divino. Ela demonstrou fé ativa ao arranjar um lugar para ele à mesa todos os dias, impressionando assim seu subconsciente com uma imagem de seu retorno. Mais de um ano se passou, mas ela nunca vacilou, e um dia ele apareceu. O subconsciente costuma ser impressionado. A música tem uma qualidade extradimensional e libera a alma da prisão. Faz com que coisas maravilhosas pareçam possíveis e fáceis de realizar. Tenho uma amiga que usa música diariamente para isso. A música a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Outra mulher frequentemente dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e do movimento transmitem suas palavras com tremendo poder. O aluno deve se lembrar também de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma manifestação, surgem sinais da Terra. Antes de Colombo chegar à América, ele viu pássaros e galhos que lhe mostraram que a Terra estava próxima. Assim é com uma demonstração, mas muitas vezes o aluno confunde a demonstração e fica desapontado. Por exemplo, uma mulher havia mentalizado um conjunto de pratos. Pouco depois, um amigo deu-lhe um prato velho e rachado. Ela veio até mim e disse: bem, pedi um conjunto de pratos, e tudo o que consegui foi um prato quebrado. Eu respondi: o prato é apenas um dos sinais da Terra. Isso mostra que seus pratos estão chegando. Olhe para este prato como pássaros e algas marinhas sinalizando terra à vista. Não demorou muito e os pratos desejados chegaram. Continuamente fazer de conta que já temos, ou que nos vemos de tais formas, é o que impressiona o subconsciente. Se alguém vislumbra ser rico e bem-sucedido no tempo devido, ele colherá essas bênçãos. As pessoas estão sempre fingindo, e a menos que se convertam e se tornem como criancinhas, não entrarão no reino dos céus. Por exemplo, eu conheço uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazer com que ela se sentisse pobre. Ela ganhava uma pequena quantia de dinheiro com amigos ricos, que constantemente a lembravam de sua pobreza e de ser cuidadosa e econômica. Independentemente de suas advertências, ela gastava todos os seus ganhos,
ou dava um presente caro para alguém, e ficava em um estado de espírito arrebatador. Seus pensamentos sempre estiveram centrados em belas roupas e anéis e adornos, mas sem invejar os outros. Ela vivia no mundo das maravilhas, e apenas as riquezas pareciam reais para ela. Em pouco tempo ela se casou com um homem rico, e os anéis e as coisas se tornaram visíveis. Não sei se o homem era parte da seleção divina, mas a opulência teve que se manifestar em sua vida, pois ela havia imaginado apenas a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele tenha apagado todo o medo do subconsciente. O medo é energia mal direcionada e deve ser transmutado em fé. Jesus Cristo disse: "Por que temeis, homens de pouca fé? Todas as coisas são possíveis àquele que crê." Meus alunos costumam me perguntar: como posso me livrar do medo? Eu respondo: aproximando-se daquilo de que você tem medo. O leão tira sua ferocidade do seu medo. Aproxime-se do leão e ele desaparecerá. Fuja e ele corre atrás de você. Já mostrei nos capítulos anteriores como o leão da escassez desaparecia quando o indivíduo gastava dinheiro sem medo, mostrando fé que Deus era seu suprimento, e portanto, infalível. Muitos de meus alunos saíram da escravidão da pobreza e agora são abundantemente supridos, por terem perdido todo o medo de não ter dinheiro. O subconsciente fica impressionado com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva. O homem se separou por tanto tempo de seu bem e de seu suprimento, por meio de pensamentos de separação e carência, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias do subconsciente. Vemos na ilustração anterior, como o indivíduo foi libertado de sua escravidão por mostrar destemor. O homem deve observar a si mesmo de hora em hora para detectar se seu motivo para a ação é o medo ou a fé. Escolhei hoje, a quem sirvais, temor ou fé. Talvez o medo seja da personalidade. Então não evite as pessoas, esteja disposto a encontrá-las com alegria, e elas se mostrarão elos de ouro na cadeia do bem, ou desaparecerão harmoniosamente do caminho. Talvez o medo seja de doenças ou germes. Então, a pessoa deve ser destemida e imperturbada em uma situação carregada de germes e ela estará imune. Só se pode contrair germes enquanto você vibra na mesma intensidade que o germe, e o medo arrasta os homens até o nível do germe. Claro, o germe carregado de doença é o produto da mente carnal, como todo pensamento deve objetivar. Os germes não existem no superconsciente ou na mente divina. Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele perceber que não há poder no mal. O mundo material desaparecerá e o mundo extradimensional, o mundo do maravilhoso, se manifestará. E vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor, porque as coisas anteriores já passaram. Capítulo 7. Amor. Cada homem neste planeta está tendo sua iniciação no amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ouspens que afirma, em órgão terciário, que o amor é um fenômeno, e abre ao homem um mundo extradimensional, o mundo do maravilhoso. O amor verdadeiro é altruísta e livre de medo. Ele se derrama sobre o objeto de sua afeição, sem exigir retribuição. Sua alegria está na alegria de dar algo. O amor é Deus em manifestação e a força magnética mais forte do universo. O amor puro e altruísta atrai a si mesmo, não precisa buscar ou exigir. Quase ninguém tem a menor concepção do amor verdadeiro. O homem habitualmente é egoísta, tirânico ou temeroso em suas afeições, perdendo o que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação corre solta, gerando desconfiança e medos. Invariavelmente esses medos se objetivam, se não forem neutralizados. Por exemplo, uma mulher veio até mim em profunda angústia. O homem que ela amava a trocou por outras mulheres, dizendo ainda que nunca teve a intenção de se casar com ela. Ela estava dilacerada de ciúmes e de ressentimentos e disse que esperava que ele sofresse do mesmo modo como ela sofria, e acrescentou: como ele pôde me deixar quando eu o amava tanto? Eu respondi:
Você não está amando aquele homem, você o está odiando, e acrescentei: você nunca pode receber o que não oferece. Dê um amor perfeito e você receberá um amor perfeito. Aperfeiçoe-se com este homem. Dê-lhe um amor perfeito e altruísta, nada exigindo em troca, não critique ou condene suas ações e abençoe-o onde quer que esteja. Ela respondeu: não o abençoarei a menos que saiba onde ele está. Ela disse: bem, eu disse, isso não é amor verdadeiro. Quando você enviar amor verdadeiro, o amor verdadeiro retornará a você, seja por este homem ou ao seu equivalente, pois se este homem não for a seleção divina, você não o desejará. Como você é uma com Deus, você é uma com o amor que te pertence por direito divino. Vários meses se passaram e as coisas permaneceram as mesmas, mas ela estava trabalhando conscienciosamente consigo mesma. Eu disse: quando você não for mais perturbada por sua crueldade, ele também deixará de ser cruel, pois você o atrai por meio de suas próprias emoções. Então contei a ela sobre uma irmandade na Índia, que nunca dizia um bom dia, uma à outra. Eles usavam estas palavras: eu saúdo a divindade que existe em você. Eles saudavam a divindade em cada homem e nos animais selvagens da selva, e nunca foram prejudicados, pois viam apenas Deus em todos os seres vivos. Eu disse para ela: saúde a divindade neste homem e diga: eu vejo apenas o seu eu divino. Eu vejo você como Deus o vê, perfeito, feito à sua imagem e semelhança. Ela descobriu que estava ficando mais equilibrada e gradualmente perdendo seu ressentimento. Ele era um capitão, e ela sempre o chamava de o Cap. Um dia, ela disse de repente: Deus abençoe o Cap, onde quer que ele esteja. Eu respondi: agora sim, isso é amor verdadeiro, e quando você completar um círculo, e não mais se perturbar com essa situação, você terá o amor dele ou atrairá seu equivalente. Eu estava me mudando nessa época e não tinha telefone, por isso fiquei sem contato com ela por algumas semanas, quando certa manhã recebi uma carta dizendo: somos agora casados. Na primeira oportunidade, liguei para ela. Minhas primeiras palavras foram: o que aconteceu? Um milagre! Exclamou ela. Um dia eu acordei e todo o sofrimento havia cessado. Eu o vi naquela noite e ele me pediu em casamento. Nós nos casamos há cerca de uma semana, e eu nunca vi um homem tão devotado. Há um velho ditado: nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo, todo homem é seu professor. Portanto, a pessoa deve se tornar impessoal e aprender o que cada homem tem a lhe ensinar, e logo ela aprenderá suas lições e será livre. Aquele homem estava ensinando seu amor abnegado, que todo homem, mais cedo ou mais tarde, deve aprender. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem. É o resultado da violação da lei espiritual, mas poucas pessoas parecem capazes de despertar de seu sono espiritual sem sofrer. Quando as pessoas estão felizes, geralmente se tornam egoístas e automaticamente a lei do retorno é posta em ação. O homem frequentemente sofre perdas por falta de apreço. Conheci uma mulher que tinha um marido muito bom, mas ela costumava dizer: não gosto de ser casada, mas isso não é nada contra meu marido. Simplesmente não estou interessada na vida de casada. Ela tinha outros interesses e mal se lembrava de que tinha um marido. Ela só pensava nele quando via. Um dia, seu marido disse que estava apaixonado por outra mulher e foi embora. Ela veio até mim angustiada e ressentida. Respondi: foi exatamente como você disse. Você disse que não se importava em ser casada, então o subconsciente trabalhou para que você fosse descasada. Ela disse: ah, sim, entendo. As pessoas conseguem o que querem e depois se sentem muito magoadas. Ela logo ficou em perfeita harmonia com a situação e sabia que os dois eram muito mais felizes separados. Quando uma mulher se torna indiferente ou extremamente crítica e deixa de ser uma inspiração para o marido, logo ele perde o estímulo do relacionamento inicial e fica inquieto e infeliz. Um homem veio até mim abatido, miserável e pobre. Sua esposa estava interessada na numerologia e o fez ler as previsões. Parecia que o relatório não era muito favorável, pois ele disse: minha esposa disse que nunca chegarei a nada,
pois sou um número 2 naquela escala. Eu respondi: não me importa qual é o seu número, você é uma ideia perfeita na mente divina, e exigiremos o sucesso e a prosperidade que já foram planejados para você por aquela inteligência infinita. Em poucas semanas, ele estava em uma posição excelente e 1 ou 2 anos depois, obteve um sucesso brilhante como escritor. Nenhum homem é um sucesso nos negócios a menos que ame seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor é sua maior obra. Nenhum homem pode atrair dinheiro se o desprezar. Muitas pessoas são mantidas na pobreza, dizendo: dinheiro não significa nada para mim e tenho desprezo pelas pessoas que o possuem. Esta é a razão pela qual tantos artistas são pobres. Seu desprezo pelo dinheiro o separa da prosperidade. Lembro-me de ouvir um artista dizer sobre outro: ele não é bom como artista, ele tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, é claro, separa o homem de seu suprimento, ele deve estar em harmonia com uma coisa para atraí-la. O dinheiro é Deus em manifestação, como liberdade de carências e limitações, mas deve ser sempre mantido em circulação e utilizado para ações corretas. Economizar e acumular reagem com cruel vingança. Isso não significa que o homem não deva ter casas e lotes, ações e títulos, pois os celeiros do justo ficarão cheios. Significa que o homem não deve acumular nem mesmo o principal, se surgir uma ocasião, quando o dinheiro for necessário. Ao deixá-lo sair sem medo e com alegria, ele abre o caminho para que mais entrem, pois Deus é o suprimento infalível e inesgotável do homem. Esta é a atitude espiritual em relação ao dinheiro e o grande banco da mente universal nunca falha. Vemos um exemplo de acumulação no filme Ganância. A mulher ganhou $5.000 na loteria, mas não quis gastar. Ela acumulou e economizou, deixou seu marido sofrer e morrer de fome, e eventualmente ela esfregou o chão para viver. Ela amou o dinheiro em si e o colocou acima de tudo, e uma noite ela foi assassinada e o dinheiro tirado dela. Este é um exemplo de onde o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é bom e benéfico, mas quando usado ou preservado para fins destrutivos, acumulado e guardado sem propósitos definidos, ou quando é considerado mais importante do que o amor, ele traz doenças, maldições e desastres, além da perda do próprio dinheiro. Siga o caminho do amor e todas as coisas serão acrescentadas, pois Deus é amor e Deus é suprimento. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e o suprimento desaparecerá ou o homem será separado dele. Por exemplo, conheci o caso de uma mulher muito rica, que acumulava seus rendimentos. Ela raramente dava alguma coisa a alguém, mas comprava e acumulava coisas para si mesma. Ela gostava muito de colares, e uma amiga certa vez perguntou quantos ela possuía. Ela respondeu: 67. Ela os comprou e guardou, cuidadosamente embrulhados em papel de seda, e sabia sua quantidade de cabeça. Se ela tivesse usado os colares, teria sido bastante legítimo, mas ela estava violando a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usou e joias que nunca viram a luz. Os braços da mulher foram ficando gradualmente paralisados de modo que não conseguia segurar as coisas. Eventualmente, ela foi considerada incapaz de cuidar de seus negócios e sua riqueza foi entregue a outros para administrar. Portanto, o homem, na ignorância da lei, causa sua própria destruição. Toda doença, toda infelicidade, provém da violação da lei do amor. Os bumerangues do homem, lançados com ódio, ressentimento e crítica, voltam carregados de doença e tristeza e o acerta em cheio. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem com conhecimento da lei espiritual sabe que deve ser reconquistado, pois, sem o amor, ele se torna como o bronze que ressoa e os símbolos que retinem. Por exemplo, tive uma aluna que me procurou mês após mês para limpar sua consciência do ressentimento. Depois de um tempo, ela chegou ao ponto em que se ressentia de apenas uma mulher, mas aquela mulher a mantinha ocupada dia após dia. Pouco a pouco ela ficou equilibrada e harmoniosa, e um dia, todo o ressentimento foi eliminado. Ela ficou radiante e exclamou: "Você não consegue entender como me sinto.
A mulher disse algo para mim e, em vez de ficar furiosa, fui amável e gentil. Ela se desculpou e foi perfeitamente amável comigo. Ninguém pode compreender a maravilhosa leveza que sinto por dentro. Amor e boa vontade são inestimáveis nos negócios. Por exemplo, uma mulher veio até mim, reclamando de sua patroa. Ela disse que ela era fria e crítica e sabia que ela não a queria nessa posição. Bem, respondi, saudai a divindade da mulher e envia-lhe amor. Ela disse, não posso, ela é uma mulher de pedra. Eu respondi, você se lembra da história do escultor que pediu uma determinada peça de mármore? Ele foi questionado por que ele queria aquela pedra, e ele respondeu, porque há um anjo no mármore, e com isso ele produziu um maravilhoso trabalho de arte. Ela disse, muito bem, vou tentar. Uma semana depois, ela voltou e disse, fiz o que você me disse para fazer, e agora a mulher é muito gentil e me levou para passear no carro dela. As pessoas às vezes ficam cheias de remorso por terem feito uma grosseria a alguém, talvez anos atrás. Se o erro não pode ser corrigido, seu efeito pode ser neutralizado fazendo uma gentileza com alguém no presente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e estendendo a mão para as que estão antes. A tristeza, o arrependimento e o remorso destroem as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher me disse com profunda tristeza, ajude-me a ser feliz e alegre, pois minha tristeza me deixa tão irritada com os membros da minha família que continuo trazendo essas coisas para mim. Pediram-me para ajudar uma mulher que estava de luto por sua filha. Neguei qualquer crença na perda e separação e afirmei que Deus era a alegria, o amor e a paz da mulher. A mulher recuperou o equilíbrio na hora, mas seu filho se incomodou e mandou encerrar o contato comigo, pois ela estava muito feliz e isso não era respeitável. Portanto, a mente mortal adora se apegar às suas dores e arrependimentos. Conheci uma mulher que se gabava de seus problemas, então, é claro, ela sempre tinha algo de que se gabar. A velha ideia era se uma mulher não se preocupasse com seus filhos, ela não era uma boa mãe. Agora, sabemos que o medo da mãe é responsável por muitas das doenças e acidentes que ocorrem na vida das crianças, pois o medo retrata vividamente a doença ou situação temida, e essas imagens objetivam, se não neutralizadas. Feliz é a mãe que pode dizer com sinceridade que coloca seu filho nas mãos de Deus e sabe, portanto, que ele está divinamente protegido. Por exemplo, uma mulher acordou de repente, durante a noite, sentindo que seu irmão estava em grande perigo. Em vez de ceder aos seus medos, ela começou a fazer declarações, dizendo: o homem é uma ideia perfeita na mente divina e está sempre em seu lugar certo. Portanto, meu irmão está em seu lugar certo e está divinamente protegido. No dia seguinte, ela descobriu que seu irmão estivera próximo a uma explosão em uma mina, mas havia escapado milagrosamente. Portanto, cada pessoa é a guardiã de seu irmão em pensamento. E todo homem deve saber que aquilo que mais ama, habita no lugar secreto do Altíssimo e sob a sombra do Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. O amor perfeito lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e o amor é o cumprimento da lei. Capítulo 8. Intuição ou orientação. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não há nada muito grande de realização para o homem que conhece o poder de sua palavra e que segue suas orientações intuitivas. Pela palavra expressada ele começa a agir com forças invisíveis e pode reconstruir seu corpo ou remodelar seus negócios e outros assuntos. É, portanto, de extrema importância escolher as palavras certas e agir de uma certa maneira, selecionando cuidadosamente a afirmação que deseja catapultar para o invisível. Sabemos que Deus garante o suprimento, que há um suprimento para cada demanda e que sua palavra falada libera esse suprimento. Peça e você receberá. O homem deve dar o primeiro passo. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Muitas vezes me perguntam como fazer uma demonstração de fé. Eu respondo: fale as palavras de ordem e não faça nada até obter uma pista definitiva.
exige a liderança dizendo: Espírito infinito, revele-me o caminho, diga-me se há algo que eu possa fazer. A resposta virá por meio da intuição, sentimento, ou palpite, uma observação casual de alguém, ou uma passagem de um livro, etc. As respostas às vezes são bastante surpreendentes em sua exatidão. Por exemplo, uma mulher desejava uma grande soma de dinheiro. Ela falou as palavras: Espírito infinito, abre o caminho para meu suprimento imediato, que tudo o que é meu por merecimento divino agora me alcance, em grandes avalanches de abundância. Em seguida, acrescentou: dê-me uma pista definitiva, diga-me se houver algo que eu possa fazer. O pensamento veio rapidamente. Dê a um certo amigo, que a ajudara espiritualmente $100, e espere e obtenha outra pista, antes de dar. Então ela esperou, e naquele dia encontrou uma mulher que lhe disse: eu dei a alguém $1 hoje, foi um sacrifício para mim, pois eu não tinha muito. Penso que seria o mesmo que você desse $100 para alguém. Essa pista era de fato inconfundível, então ela sabia que estava correta ao dar os $100. Foi um presente que se revelou um grande investimento, pois logo depois disso, uma grande soma de dinheiro veio para ela de forma notável. Dar algo abre o caminho para receber algo. Para criar atividade nas finanças, deve-se dar, contribuir, movimentar suas posses, ajudar alguém. Dar o dízimo ou dar 1/10 da renda de uma pessoa é um antigo costume judaico e certamente traz aumento e prosperidade. Muitos dos homens mais ricos dos Estados Unidos são dizimistas em suas religiões, e ao observar sua prosperidade parece ser um perfeito investimento. A 10ª parte sai e retorna abençoada e multiplicada, mas a dádiva ou dízimo deve ser dada com amor e alegria, pois Deus ama o que dá com alegria. As contas devem ser pagas com alegria, todo o dinheiro deve ser empenhado sem medo e com uma bênção. Essa atitude mental torna o homem senhor do dinheiro. Cabe a ele obedecer, e sua palavra falada, então abre vastos reservatórios de riqueza. O próprio homem limita seu suprimento por sua visão limitada. Às vezes, o aluno tem uma grande percepção da riqueza, mas tem medo de agir. A visão e a ação devem andar de mãos dadas, como no caso do homem que comprou o sobretudo forrado de pele. Uma mulher veio me pedir para ajudá-la para obter um cargo. Então eu disse: Espírito infinito, abra o caminho para a posição profissional correta para esta mulher. Nunca peça apenas uma posição, peça a posição correta, o lugar já planejado na mente divina, pois é o único que vai dar satisfação. A seguir, agradeci por ela já ter recebido e que isso se manifestaria rapidamente. Em breve, ela teve 3 vagas oferecidas, 2 em Nova York e uma em Palm Beach, e ela não sabia qual escolher. Eu disse: peça uma pista definitiva. O tempo estava quase acabando e ela ainda estava indecisa quando um dia, ela telefonou. Quando acordei esta manhã, senti o cheiro de Palm Beach. Ela já tinha estado lá antes e conhecia sua fragrância agradável. Eu respondi: bem, se você pode sentir o cheiro de Palm Beach daqui, certamente é a sua pista. Ela aceitou o cargo e foi um grande sucesso. Frequentemente, as oportunidades chegam em um momento inesperado. Um dia, eu estava andando na rua, quando de repente senti uma forte vontade de ir a uma determinada padaria, a 1 ou 2 quarteirões de distância. A mente racional resistiu, argumentando: não há nada aí que você queira. No entanto, eu havia aprendido a não raciocinar, então fui à padaria, olhei tudo, e certamente não havia nada lá que eu quisesse. Mas ao sair encontrei uma mulher em quem pensava muitas vezes e que precisava muito da ajuda que eu poderia dar a ela. Frequentemente, quando nos permitirmos ser levados, buscamos uma coisa e encontramos outra. A intuição ou inspiração é uma faculdade espiritual e não explica, mas indica o caminho. Uma pessoa geralmente recebe uma pista durante suas reflexões sinceras. A ideia que surge pode parecer bastante irrelevante, mas algumas das orientações de Deus são misteriosas, e podem não fazer aparente sentido. Na aula, um dia, eu estava explanando sobre as formas de cada indivíduo receber uma pista definitiva. Uma mulher veio a mim depois e disse:
Enquanto você estava tratando deste tema, tive o palpite de tirar meus móveis do depósito e comprar um apartamento. A mulher veio para receber ajuda para sua saúde. Eu disse a ela que sabia que ao conseguir uma casa própria, sua saúde melhoraria, e acrescentei: acredito que o seu problema veio de ter coisas guardadas. O acúmulo de coisas causa congestionamento no corpo. Você violou a lei do uso, e seu corpo está pagando a pena por isso. Então, dei graças porque a ordem divina foi estabelecida em sua mente, em seu corpo e nos demais assuntos de sua vida. As pessoas nem imaginam como seus negócios reagem ao corpo. Existe uma correspondência mental para cada doença. Uma pessoa pode receber cura instantânea através da compreensão de que seu corpo é uma ideia perfeita na mente divina, e portanto, é um corpo inteiro e perfeito. Mas se continuarmos com o pensamento destrutivo, acumulando, odiando, temendo, condenando, a doença retornará. Jesus Cristo sabia que toda doença vem do pecado, e por isso, admoestou o leproso, depois da cura, a ir e não pecar mais, para que não acontecesse coisa pior sobre ele. Portanto, a alma do homem, ou mente subconsciente, deve ser lavada para ficar mais branca que a neve, para a cura permanente. E o metafísico está sempre investigando profundamente a correspondência entre mente e corpo. Jesus Cristo disse: não condeneis, para que também não sejais condenados. Não julgue, para não ser julgado. Muitas pessoas atraíram doenças e infelicidade por meio da condenação que fizeram a outras pessoas. O que o homem condena nos outros, ele atrai para si. Por exemplo, uma amiga veio até mim com raiva e angústia, porque seu marido a havia trocado por outra mulher. Ela condenou a outra mulher e disse continuamente: ela sabia que ele era casado e não tinha o direito de aceitar suas atenções. Eu respondi: pare de condenar a mulher, abençoe-a e acabe com a situação, caso contrário, você está atraindo a mesma coisa para si. Ela ficou surda às minhas palavras, e 1 ou 2 anos depois, ficou profundamente interessada em um homem casado. O ser humano toca em um fio elétrico sempre que critica ou condena e pode esperar um choque. A indecisão é uma pedra de tropeço em muitos caminhos. Para superá-lo, faça a declaração repetidamente: estou sempre sob inspiração direta, tomo as decisões certas rapidamente. Essas palavras impressionam o subconsciente, e logo a pessoa se encontra acordada e alerta, fazendo seus movimentos certos sem hesitação. Eu descobri que é destrutivo olhar para o plano psíquico em busca de orientação, pois é o plano de muitas mentes e não da mente única. À medida que o homem abre sua mente para a subjetividade, ele se torna um alvo para forças destrutivas. O plano psíquico é o resultado do pensamento mortal do homem e está no plano dos opostos. Ele pode receber mensagens boas ou más. Eu conheço um homem que deveria estar morto, anos atrás, de acordo com seu horóscopo, mas ele está vivo e é um líder de um dos maiores movimentos deste país para a elevação da humanidade. É preciso ter uma mente muito forte para neutralizar uma profecia do mal. O aluno deve declamar: toda falsa profecia se tornará em nada, todo plano que meu Pai Celestial não planejou será dissolvido e dissipado, a ideia divina se concretiza e tem vigor. No entanto, se alguma boa mensagem já foi dada a alguém, de felicidade futura ou riqueza, abrigue e espere por ela, e ela se manifestará mais cedo ou mais tarde, através da lei da expectativa. A vontade do homem deve ser usada para apoiar a vontade universal. Desejo que a vontade de Deus seja feita. É a vontade de Deus dar a cada homem todos os desejos justos de seu coração, e a vontade do homem deve ser usada para manter a visão perfeita, sem vacilar. O filho pródigo disse: vou me levantar e ir para o meu pai. De fato, muitas vezes é um esforço da vontade deixar a ração dos porcos e os suínos do pensamento mortal. É muito mais fácil, para a pessoa comum, ter medo do que fé, então a fé é um esforço da vontade. À medida que o homem se torna espiritualmente desperto, ele reconhece que qualquer desarmonia externa é a correspondência mental em harmonia. Se ele tropeçar ou cair, pode saber que está tropeçando ou perdendo a consciência.
Certo dia uma estudante andava pela rua condenando alguém em seus pensamentos. Ela estava dizendo mentalmente: aquela mulher é a pessoa mais desagradável do mundo, quando de repente 3 escoteiros dobraram a esquina e quase a derrubaram. Ela não condenou os escoteiros, mas reconheceu que estava trazendo desastre sobre si e imediatamente apelou à lei do perdão e saudou a divindade da mulher. Os caminhos da sabedoria são caminhos de prazer e todos os seus caminhos são de paz. Quando alguém faz suas exigências à mente universal, deve estar pronto para surpresas. Pode parecer que tudo está dando errado, quando na realidade está dando certo. Por exemplo, foi dito a uma mulher que não havia perda na mente divina, portanto, ela não poderia perder nada que pertencesse a ela. Qualquer coisa perdida seria devolvida ou ela receberia o equivalente. Vários anos antes, ela havia perdido $2.000. Ela emprestou o dinheiro a uma parente durante sua vida, mas a tal parente havia morrido, sem deixar menção a isso em seu testamento. A mulher ficou ressentida e zangada, e como não tinha uma declaração por escrito da transação, nunca recebeu o dinheiro de volta. Então decidiu negar a perda e cobrar os $2.000 do Banco da Mente Universal. Ela teve que começar perdoando a mulher, pois o ressentimento e a falta de perdão fecham as portas deste maravilhoso banco. Ela fez esta declaração: eu nego a perda, não há perda na mente divina, portanto, não posso perder os $2.000 que me pertencem por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Ela morava em um prédio de apartamentos à venda, e no contrato havia uma cláusula determinando que se a casa fosse vendida, os inquilinos seriam obrigados a se mudar em 90 dias. De repente, o senhorio quebrou a regra e aumentou o aluguel. Novamente a injustiça estava em seu caminho, mas desta vez ela não foi perturbada. Ela abençoou o proprietário e disse: como o aluguel aumentou, isso significa que ficarei muito mais rica, pois Deus é meu suprimento. Novos arrendamentos foram feitos para o aluguel adiantado, mas por algum erro divino, a cláusula de 90 dias foi esquecida. Logo depois, o proprietário teve a oportunidade de vender a casa. Por conta do erro nas novas locações, os inquilinos ficaram com a posse por mais um ano. O agente ofereceu a cada inquilino $200 se eles desocupassem. Várias famílias se mudaram. 3 permaneceram, incluindo a mulher. 1 mês ou 2 se passaram e o agente apareceu novamente. Desta vez, ele disse à mulher: você cancelará o seu contrato de $1.500? Isso brilhou sobre ela. Logo chegarão os $2.000. Ela se lembra de ter dito aos amigos na casa: vamos todos agir juntos se mais alguma coisa for falada sobre nossa saída. Portanto, sua liderança foi consultar seus amigos. Esses amigos disseram: bem, se eles lhe ofereceram 1.500, certamente darão 2.000. Então ela recebeu um cheque de $2.000 por ceder o apartamento. Certamente foi um trabalho notável da lei, e a aparente injustiça estava apenas abrindo o caminho para sua demonstração. Provou que não há perda, e quando o homem assume sua posição espiritual, ele coleta tudo o que é seu deste grande reservatório do bem. Eu vou devolver a vocês os anos que os gafanhotos comeram. Esses pensamentos adversos por si só roubam o homem, pois ninguém dá a si mesmo senão a si mesmo, e nenhum homem tira de si mesmo, a não ser a si mesmo. O homem está aqui para provar Deus e dar testemunho da verdade, e ele só pode provar Deus trazendo a abundância da falta e o rigor da justiça. Prove-me agora, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção, de que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Capítulo 9. Perfeita autoexpressão ou desígnio divino. Nenhum vento pode desviar minha direção nem mudar a maré do destino. Existe para cada homem uma autoexpressão perfeita. Há um lugar que ele deve preencher e ninguém mais pode preencher, algo que ele deve fazer, que ninguém mais pode fazer. É a sua missão. Esta conquista concretizada é uma ideia perfeita na mente divina, aguardando apenas pelo reconhecimento do homem. Como a faculdade de imagem é a faculdade criadora, é necessário que o homem veja a ideia antes que ela possa se manifestar.
Portanto, a maior demanda do homem é pelo projeto divino de sua vida. Ele pode não ter a menor concepção de seu potencial, mas existe possivelmente algum talento maravilhoso, escondido bem dentro dele, algo inimaginável. Sua demanda deveria ser: Espírito infinito, abra o caminho para o desígnio divino de minha vida se manifestar. Deixe o gênio dentro de mim agora ser liberado. Deixe-me ver claramente o plano perfeito. O plano perfeito inclui saúde, riqueza, amor e a perfeita autoexpressão. Este é o assentamento da vida, que traz felicidade perfeita. Quando alguém faz essa exigência, pode encontrar grandes mudanças ocorrendo em sua vida, pois quase todo homem acaba por se afastar do desígnio divino durante sua caminhada terrena. A autoexpressão perfeita nunca será um trabalho, mas um interesse tão absorvente que parecerá quase uma brincadeira. O estudante sabe, também, que à medida que o homem vier ao mundo favorecido por Deus, o suprimento necessário para sua perfeita autoexpressão estará à disposição. Muitos gênios lutaram por anos com o problema de suprimento, quando pela palavra falada e por meio da fé teriam liberado rapidamente os fundos necessários para tais realizações. Por exemplo, depois da aula, um certo dia, um homem veio até mim e disse que acreditava poder obter perfeita expressão e prosperidade. Eu prossegui e concluí a palestra e não o vi novamente até um ano depois. Ele chegou um dia até mim, bem-sucedido e feliz, com um rolo de notas amarelas no bolso e disse: imediatamente depois que você pronunciou aquelas palavras, recebi uma oferta de emprego em uma cidade distante. Aceitei-o prontamente e agora estou cheio de saúde, felicidade e suprimentos. A autoexpressão perfeita de uma mulher pode assumir a forma de uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma dona de casa perfeita e não necessariamente uma carreira pública ou privada. Exija do universo pistas definidas, e o caminho será fácil e bem-sucedido. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando for necessário que o desígnio divino entre em sua mente consciente, chegarão os lampejos de inspiração, e logo se tornarão em grandes realizações. Esta é a imagem, ou ideia, que deve ser mantida sem vacilo. Aquilo que o homem procura, também o está procurando. Por exemplo, o telefone estava procurando Bell. Os pais nunca devem impor carreiras e profissões aos filhos. Com o conhecimento da verdade espiritual, o plano divino estabelecerá as direções desde a infância ou pré-natal. Um tratamento pré-natal correto deve ser: permita a Deus que esta criança tenha expressão perfeita, permita que o desígnio divino de sua mente, corpo e suas relações sociais sejam manifestados por toda a sua vida, por toda a eternidade, com fluidez e verdade. A vontade de Deus seja feita, não a do homem. O padrão de Deus, não o padrão do homem, é o comando que encontramos em todas as Escrituras, e a Bíblia é um livro que trata da ciência da mente, mas que qualquer outro. É um livro que diz ao homem como libertar sua mente da escravidão. As batalhas descritas lá são retratos de homens travando uma guerra contra pensamentos mortais. Os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Todo homem é um Josafá, e todo homem é um Davi, que mata seus Golias, pensamento mortal, com a tal pedrinha branca, fé. Portanto, o homem deve ter cuidado para que não se torne o servo perverso e indolente, que enterrou seu talento. Há uma pena terrível a ser paga por não usar as próprias habilidades durante a jornada da vida. Frequentemente, o medo se interpõe entre o homem e sua perfeita autoexpressão. O medo do palco prejudicou muitos gênios em todas as épocas. Isso pode ser superado pela palavra falada. Deste modo, o indivíduo perde toda a autoconsciência e sente simplesmente que há um canal através do qual a inteligência infinita se expressa. Isso faz toda a diferença. Tal homem reconhece que está sob inspiração direta, sendo destemido e confiante, pois ele sente que é o Pai dentro de si que faz a obra. O menino vinha muitas vezes à minha aula juntamente com a mãe. Ele me pediu para ajudar com seus próximos exames na escola. Eu disse-lhe apenas para fazer essa declaração: estou unido com a inteligência infinita. Sei tudo o que deveria saber sobre estas matérias. Ele tinha um excelente conhecimento de história.
mas não tinha certeza de sua aritmética. Eu o vi depois, e ele disse: eu fixei aquelas palavras em minha mente para a prova de aritmética e passei com as maiores honras, mas pensei que poderia depender de mim mesmo para a história e tirei uma nota muito baixa. O homem frequentemente sofre um revés quando está muito seguro de si, o que significa que ele está confiando em sua personalidade, ou no braço da carne, e não no pai interior. Outra aluna deu-me um exemplo disso. Ela fez uma longa viagem ao exterior em um verão, visitando muitos países, onde desconhecia os idiomas. Ela clamava por orientação e proteção a cada minuto, e seus negócios corriam bem de maneira milagrosa. Sua bagagem nunca foi atrasada, nem perdida. As hospedagens estavam sempre prontas para ela nos melhores hotéis, e ela tinha um serviço perfeito onde quer que fosse. Ela voltou para Nova York. Conhecendo a língua em Nova York, ela sentiu que Deus não era mais necessário, por isso cuidou de seus negócios como coisa comum. Tudo deu errado, suas malas se atrasaram, em meio à desarmonia e confusão. Devemos formar o hábito de reconhecer e crer na presença de Deus, a cada minuto. Reconhece-o em todos os teus caminhos, nada é muito pequeno ou muito grande para que contemos com a influência dele. Às vezes, um incidente insignificante pode ser um momento decisivo na vida de um homem. Robert Fulton, ao observar um pouco de água fervendo em uma chaleira, viu um barco a vapor. Tenho visto um aluno, muitas vezes, conter suas inspirações, por meio de resistência ou apontando no caminho oposto às revelações dadas à sua mente. O erro de algumas pessoas é fixar sua fé em um único canal e ditar a maneira pela qual deseja que a manifestação venha, o que leva as coisas a uma paralisação total. Do meu jeito, não do seu jeito. É o comando da inteligência infinita. Todo poder, seja ele vapor ou eletricidade, deve ter um motor não resistente para trabalhar, e o homem é esse motor. Se houver resistência, o trabalho não fluirá, a energia não será gerada. Se ele apenas permitir que as coisas ajam como devem agir, tudo irá bem. Repetidamente as Escrituras citam a expressão aquietai-vos. Por exemplo, ó Judá, não temas, mas amanhã sai contra eles, porque o Senhor estará convosco. Não precisareis lutar esta batalha, posicionem-se, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. Vemos isso nos $2.000 que chegaram à mulher por meio do proprietário, quando ela se tornou irresistente e abandonou suas perturbações, e na mulher que conquistou o amor do homem, depois que todo o sofrimento foi cessado. O objetivo do aluno é equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá a Deus uma chance de se expressar através do homem, para executar sua boa vontade. Equilibrado, o homem pensa com clareza e toma decisões corretas rapidamente. A raiva turva as visões, envenena o sangue, é a raiz de muitas doenças e causa decisões erradas que levam ao fracasso. A raiva é considerada um dos piores pecados, porque sua reação é muito prejudicial. O aluno aprende que na metafísica o pecado tem um significado muito mais amplo. Tudo que não é fé é pecado em alguma proporção. O homem tem descoberto que o medo e a preocupação são pecados mortais. Eles são a fé invertida e, por meio de imagens mentais distorcidas, realizam e dão forma ao que ele teme. O maior trabalho em que podemos nos empenhar é expulsar esses inimigos da mente subconsciente. Quando o homem não tem medo, o medo está acabado. Maeterlinck diz: o homem deve temer apenas a Deus. Portanto, como lemos nos capítulos anteriores, o homem só pode vencer o medo caminhando até aquilo de que tem medo. Quando Josafá e seu exército se prepararam para enfrentar o inimigo, cantando louvado seja o Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre, eles descobriram que seus inimigos haviam se destruído mutuamente e não havia mais com quem lutar. Por exemplo, uma mulher pediu a uma amiga para entregar uma mensagem a outro amigo. A mulher temia enviar a mensagem com seu delicado conteúdo, pois sua mente racional dizia: você pode estar confusa, não dê essa mensagem. Ela estava com o espírito perturbado, pois havia feito uma promessa para si mesma de que o faria. Por fim, ela decidiu caminhar até o leão e invocar a lei da proteção divina. Ela reconheceu a amiga a quem deveria entregar a mensagem.
Ela mal abriu a boca para falar, quando sua amiga disse: "Você viu que fulano saiu da cidade." Isso tornou desnecessário prosseguir com a mensagem, pois a situação dependia de a pessoa estar na cidade. Como ela estava disposta a resolver o problema, mas não era obrigada, por não ter temido, a situação desapareceu. O estudante desta ciência mental frequentemente atrasa os resultados por acreditar na incompletude. Tais estudantes deveriam fazer esta declaração: na mente divina, há apenas conclusão, portanto, minha obra está concluída. Meu trabalho perfeito, meu lar perfeito, minha saúde perfeita. A exigência é apenas de ideias perfeitas registradas na mente divina e que devem se manifestar sob a graça e de maneira perfeita. Deste modo, o estudante agradece que já recebeu no invisível e faz uma preparação ativa para receber no visível. Uma das minhas alunas precisava de um resultado financeiro. Ela veio até mim e perguntou por que não conseguia completar com sucesso. Eu respondi: talvez você tenha o hábito de deixar as coisas inacabadas, e o subconsciente adquiriu o hábito de não terminar. Como é o exterior, assim o interior também é. Vou para casa e terminar algo que comecei semanas atrás, e sei que será um símbolo da minha demonstração de fé. Ela costurava assiduamente, e a roupa logo foi concluída. Pouco depois, o dinheiro chegou da maneira mais curiosa. Seu marido recebeu o salário 2 vezes naquele mês. Ele relatou à empresa sobre o erro e eles disseram para mantê-lo. Quando o homem pede, acreditando na realização, ele deverá receber, pois Deus cria seus próprios canais. Algumas vezes me perguntaram: suponha que alguém tenha vários talentos, como ele vai saber qual escolher? Exija que seja mostrado definitivamente, dizendo algo do tipo: Espírito infinito, dê-me uma orientação definitiva, revele-me minha autoexpressão perfeita, mostre-me que talento devo usar agora. Conheci pessoas que entraram repentinamente em uma nova linha de trabalho e demonstraram-se totalmente capacitadas, com pouco ou nenhum treinamento. Portanto, faça a declaração: estou totalmente equipado para o plano divino de minha vida, e não tenho medo de aproveitar as oportunidades. Algumas pessoas dão com alegria, mas recebem com desdém. Eles recusam presentes por orgulho ou algum motivo negativo, bloqueando seus canais e, invariavelmente, acabam ficando com pouco ou nada. Por exemplo, uma mulher que havia dado uma grande quantidade de dinheiro, teve um presente oferecido a ela que custava vários milhares de dólares. Ela se recusou a aceitar, dizendo que não precisava daquilo. Pouco depois, suas finanças estavam um fiasco, e ela se viu em dívida por não possuir exatamente o valor do presente recusado. O homem deve receber de bom grado o pão que retorna a ele. De graça oferecestes, de graça recebereis. Sempre existe o equilíbrio perfeito entre dar e receber, e embora o homem deva dar sem pensar em retribuições, ele viola a lei se não aceitar as retribuições que vêm a ele, pois todos os dons vêm de Deus, sendo o homem apenas o canal para isso. O pensamento de escassez nunca deve ser mantido sobre o doador. Se alguém foi um mau receptor, deve tornar-se um bom receptor e receber até mesmo uma figurinha, se lhe for dada, e abrir seus canais de recebimento. Negar dádivas é posicionar-se para o fechamento das benesses. O Senhor ama aquele que recebe com alegria, bem como aquele que dá com alegria. Muitas vezes me perguntam por que um homem nasce rico e saudável e outro pobre e doente. Onde há um efeito, sempre há uma causa, não existe acaso. O homem que nasce rico e saudável teve pais que produziram imagens em sua mente subconsciente de saúde e riquezas, e o homem pobre e doente herdou a crença em doenças e pobreza. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes e transfere para sua descendência. No entanto, nascimento e morte são leis feitas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte. O verdadeiro homem, o homem espiritual, não tem nascimento nem morte. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. Como era no princípio, ele é agora e sempre será. Então, por meio da verdade, o homem é libertado da lei do retorno, do pecado e da morte. Ela manifesta o homem feito à sua imagem e semelhança.
A liberdade do homem vem através do cumprimento de sua missão, trazendo à manifestação o projeto divino de sua vida. Seu Senhor lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, a própria morte. Entra no gozo do teu Senhor, a vida eterna. Capítulo 10. Afirmações e negações. Decretarás alguma coisa, e ela será estabelecida a ti. Todo o bem que deve ser manifestado na vida do homem já é um fato consumado na mente divina, e é liberado através do reconhecimento do homem, ou da sua palavra falada. Então, ele deve ter o cuidado de decretar que apenas a ideia divina venha a ser manifestada. Infelizmente, muitas vezes, por meio das palavras vãs, o homem traz sobre si apenas fracasso ou infortúnio. É, portanto, de extrema importância formular corretamente as próprias demandas, como afirmado no capítulo anterior. Se alguém deseja um lar, um amigo, uma posição ou qualquer outra coisa boa, faça a exigência da seleção divina. Por exemplo, Espírito infinito, abre caminho para que eu tenha o lar certo, o amigo certo, a posição certa. Dou graças porque agora isso se manifesta sob a graça de forma perfeita. A última parte da declaração é a mais importante. Por exemplo, conheci uma mulher que buscava $1000. A filha dela foi ferida em um acidente e eles receberam uma indenização de $1000. Então, penso que os $1000 não vieram de uma maneira perfeita. A demanda deveria ter sido formulada da seguinte forma: Espírito infinito, dou graças que os $1000, que são meus por direito divino, que agora estão liberados e me alcançam sob a graça de uma maneira perfeita. À medida que alguém cresce em uma consciência financeira, deve exigir que as enormes somas de dinheiro, que são suas por direito divino, cheguem até ele sob a graça, e de maneiras perfeitas. É impossível para o homem liberar mais do que ele pensa ser possível, pois a pessoa está limitada pelas expectativas limitadas do subconsciente. Ele deve aumentar suas expectativas para receber de uma maneira mais ampla. O homem frequentemente se limita em suas demandas. Por exemplo, um aluno fez a exigência mental de $600 até uma determinada data. Ele recebeu o que fixou em sua mente, mas soube depois que estava muito perto de receber $1000, mas recebeu apenas 600, como resultado da palavra falada e ideia fixada. Eles limitaram o Santo de Israel. A riqueza é uma questão de consciência. Os franceses têm uma lenda que dá um exemplo exato disso. Um homem pobre caminhava por uma estrada quando encontrou um viajante, que o interrompeu e disse: meu bom amigo, vejo que você é pobre. Pegue esta pepita de ouro, venda-a, e ficará rico por todos os dias de sua vida. O homem ficou muito feliz com a boa sorte e levou a pepita para casa. Ele imediatamente encontrou trabalho e ficou tão próspero que não vendeu a pepita. Os anos se passaram e ele se tornou um homem verdadeiramente muito rico. Um dia ele conheceu um homem pobre na estrada. Ele o interrompeu e disse: meu bom amigo, eu lhe darei esta pepita de ouro, que se você vender, o tornará rico para o resto da vida. O mendicante pegou a pepita, mas ao levá-la ao avaliador descobriu que era apenas latão. Assim, vemos que o primeiro homem ficou rico por se sentir rico, pensando que a pepita era realmente de ouro. Cada homem tem dentro de si uma pepita de ouro, é sua consciência a respeito do ouro, da opulência, que traz riquezas para sua vida. Ao fazer suas demandas, o homem começa no final de sua jornada, isto é, ele declara que já recebeu. Antes de você clamar, eu responderei. A afirmação constante estabelece a crença no subconsciente. Não seria necessário fazer uma afirmação mais de uma vez se alguém tivesse fé perfeita. Não se deve implorar ou suplicar, mas agradecer repetidamente por ter recebido algo. O deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Essa alegria que ainda está no deserto, estado de consciência, abre o caminho para a liberação. A oração do Senhor se dá na forma de comando e exigência. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e perdoa nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, e termina em louvor. Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
Quanto às obras das minhas mãos, ordena-me. Portanto, a oração é comando e exigência, louvor e ação de graças. O trabalho do estudante é fazer-se acreditar que para Deus, todas as coisas são possíveis. Isso é fácil de declarar em abstrato, mas um pouco mais difícil quando confrontado com um problema. Por exemplo, era necessário que uma mulher apresentasse uma grande quantidade de dinheiro dentro de um tempo determinado. Ela sabia que precisava fazer algo grande para obter tal realização, pois realização é uma manifestação, e isso exigia uma liderança. Ela estava andando por uma loja de departamentos, quando viu um cortador de papel esmaltado rosa muito bonito. Ela sentiu um puxão em direção a ele. O pensamento veio: não tenho um cortador de papel bom o suficiente para abrir cartas que possuam cheques bancários grandes. Então ela comprou o cortador de papel, que a mente racional teria chamado de extravagância desnecessária. Quando segurou o cortador de papel na mão, ela teve um flash de uma visão dela mesma abrindo um envelope contendo um cheque bancário de alto valor, e em algumas semanas, ela recebeu pelos correios o dinheiro. O cortador de papel rosa era sua ponte de fé ativa. Muitas histórias são contadas sobre o poder do subconsciente quando dirigido pela fé. Por exemplo, um homem estava passando a noite em uma casa de campo. As janelas do quarto haviam sido pregadas e no meio da noite, ele se sentiu sufocado e dirigiu-se no escuro até a janela. Ele não conseguia abri-la, então quebrou a vidraça com o punho, respirou fundo e teve uma ótima noite de sono. Na manhã seguinte, ele descobriu que havia quebrado o vidro de uma estante de livros e a janela havia permanecido fechada durante toda a noite. Ele havia se abastecido de oxigênio, simplesmente por ter pensado no oxigênio. Quando um aluno começa a demonstrar fé, ele nunca deve voltar atrás. Não pense o homem que vacila que receberá do Senhor alguma coisa. Um estudante certa vez fez esta declaração maravilhosa: quando peço alguma coisa ao Pai, coloco o meu pé no chão e digo: Pai, não aceito nada menos do que pedi, mas aceito mais do que isso. Portanto, o homem nunca deve se comprometer. Tendo feito tudo, permaneça em sua posição. Este é às vezes o momento mais difícil de demonstrar crença. Vem a tentação de desistir, de voltar atrás, de transigir. Ele serve a quem se aquieta e espera, depois de ter feito tudo o que era necessário. As demonstrações costumam chegar na 11ª hora, porque é neste ponto que o homem desiste. Quando o homem cessa de raciocinar, é quando a inteligência infinita tem chance de funcionar. Os desejos sombrios do homem são respondidos tristemente, e seus desejos impacientes chegam muito atrasados ou são violentamente realizados. Por exemplo, uma mulher me perguntou por que ela estava constantemente perdendo ou quebrando seus óculos. Descobrimos que ela costumava dizer a si mesma e aos outros com irritação: gostaria de poder me livrar dos meus óculos. Assim, seu desejo impaciente era violentamente satisfeito. O que ela deveria ter exigido era uma visão perfeita, mas o que ela registrou no subconsciente foi simplesmente o desejo impaciente de se livrar dos óculos. Então eles estavam continuamente sendo quebrados ou perdidos. Duas atitudes mentais causam perdas: a depreciação, como no caso da mulher que não apreciava o marido, ou o medo da perda, que cria um quadro de perda no subconsciente. Quando um aluno é capaz de abandonar seu problema, lançar seu fardo para o alto, ele terá uma manifestação instantânea. Por exemplo, uma mulher saiu durante um dia muito tempestuoso e seu guarda-chuva foi estourado do avesso. Ela estava prestes a fazer uma ligação para algumas pessoas que nunca conhecera e não queria fazer sua primeira aparição com um guarda-chuva destroçado. Ela não podia jogá-lo fora, porque não era dela. Então, em desespero, ela exclamou: "Ó Deus, tome conta deste guarda-chuva, pois eu não sei o que fazer." Um momento depois, uma voz atrás dela disse: "Senhora, você quer que eu conserte seu guarda-chuva?" Lá estava um reparador de guarda-chuva. Ela respondeu: "Certamente, eu quero." O homem consertou o guarda-chuva, enquanto ela entrava na casa para fazer sua visita, e quando ela voltou, tinha novamente um bom guarda-chuva. Portanto, há sempre um reparador de guarda-chuvas no caminho do homem, quando ele o coloca nas mãos de Deus.
deve-se sempre reagir a uma negação com uma afirmação. Por exemplo, fui chamado ao telefone tarde da noite para ajudar um homem que eu nunca tinha visto. Ele era aparentemente muito doente. Eu fiz a declaração: eu nego esta aparência de doença. É irreal. Portanto, não pode ser registrado em sua consciência. Este homem é uma ideia perfeita na mente divina. Não há tempo ou espaço na mente divina, portanto a palavra atinge instantaneamente seu destino e não retorna vazia. Ajudei pacientes na Europa e descobri que o resultado foi instantâneo. Muitas vezes me perguntaram a diferença entre ver e visualizar. Visualizar é um processo mental governado pelo raciocínio ou mente consciente. A visão é um processo espiritual, governado pela intuição ou pela mente superconsciente. O estudante deve treinar sua mente para receber esses lampejos de inspiração e elaborar as imagens divinas por meio de pistas definidas. Quando um homem pode dizer: desejo apenas o que Deus deseja para mim, seu novo conjunto de projetos é dado a ele pelo arquiteto mestre, o Deus interior. O plano de Deus para cada homem transcende as limitações da mente racional, e é sempre os fundamentos da vida, contendo saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Muitos homens estão construindo para si mesmos, na imaginação, um bangalô, quando deveriam estar construindo um palácio. Se um aluno tenta forçar uma demonstração, por meio da mente racional, ele a paralisa. Vou apressar, diz o Senhor. Ele deve agir apenas por meio da intuição ou de pistas definidas. Descanse no Senhor e espere com paciência. Confie também nele, e ele tudo fará. Tenho visto a lei funcionar da maneira mais surpreendente. Por exemplo, uma aluna disse que precisava de $100 para o dia seguinte. Era uma dívida de vital importância e que precisava ser paga. Eu disse para ela que nunca era tarde demais se ela estivesse alinhada com o Espírito. Se ela cresce, o suprimento estaria próximo. Naquela noite, ela me ligou contando sobre o milagre. Ela disse que teve a ideia de ir ao seu cofre no banco para examinar alguns papéis. Ela olhou os papéis e no fundo da caixa, havia uma nova nota de $100. Ela ficou perplexa e disse que sabia que nunca o tinha colocado ali, pois já havia revisto o cofre muitas vezes. Pode ter sido uma materialização, assim como Jesus Cristo materializava pães e peixes. O homem pode alcançar o estágio em que sua palavra se faz carne e se materializa instantaneamente. Os campos maduros para a colheita podem se manifestar imediatamente, como em todos os milagres de Jesus Cristo. Existe um tremendo poder no nome de Jesus Cristo. Significa poder da verdade manifesta. Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele concederá. O poder desse nome eleva o aluno a uma dimensão extra, onde ele é liberto de todas as influências espaciais e psíquicas e se torna não condicionado e absoluto, como o próprio Deus é incondicionado e absoluto. Tenho visto muitas curas serem realizadas em nome de Jesus Cristo. Cristo era pessoa e princípio, e o Cristo dentro de cada homem é seu Redentor e salvação. O Cristo interior é o seu próprio ser extradimensional, ele é o homem feito à imagem e semelhança perfeita de Deus. Este é o eu, que nunca falhou, nunca conheceu doença ou tristeza, nunca nasceu e nunca morreu. É a ressurreição e a vida de cada homem. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Significa que Deus, o universal, trabalhando no indivíduo, torna-se o Cristo no homem, e o Espírito Santo significa Deus em ação. Então, diariamente, o homem está manifestando a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. O homem deve exercer a arte de pensar. O mestre pensador é um artista e tem o cuidado de pintar apenas os desenhos divinos na tela de sua mente, e ele pinta esses quadros com golpes magistrais de poder e decisão, tendo perfeita fé de que não há poder para estragar sua perfeição e que eles manifestarão em sua vida o ideal tornado real. Todo o poder é dado ao homem, através do pensamento correto, para trazer seu céu sobre sua terra, e este é o objetivo do jogo da vida. As regras simples são fé destemida, não resistência e amor. Que cada leitor seja agora libertado daquilo que o manteve em cativeiro através dos tempos, conhecendo a verdade que o tornará livre,
livre para cumprir seu destino, para trazer a manifestação do divino desenho de sua vida, saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Negações e afirmações para a prosperidade. Deus é meu suprimento infalível, e grande prosperidade vem a mim rapidamente, sob a graça, de maneiras perfeitas. Para as condições certas. Todo plano que meu Pai no céu não planejou, será dissolvido e dissipado, e a ideia divina agora se concretizará. Só o que é verdade para Deus é verdade para mim, pois eu e o Pai somos um. Para a fé, como sou um com Deus, sou um com os meus bens, pois Deus é tanto o doador quanto a dádiva. Não consigo separar o doador da dádiva. Para extinguir as condições equivocadas. O amor divino agora dissolve e dissipa todas as condições erradas em minha mente, corpo e nos negócios. O amor divino é o produto químico mais poderoso do universo e dissolve tudo o que não é por si mesmo. Para a saúde. O amor divino inunda minha consciência com saúde e cada célula do meu corpo está repleta de luz. Para a visão. Meus olhos são os olhos de Deus, eu vejo com os olhos do Espírito. Eu vejo claramente o caminho aberto, não há obstáculos no meu caminho. Vejo claramente o plano perfeito de Deus. Para a orientação. Sou divinamente sensível às minhas orientações intuitivas e obedeço imediatamente à tua vontade. Para ouvir. Meus ouvidos são os ouvidos de Deus, ouço com os ouvidos do Espírito. Não sou resistente e estou disposto a ser conduzido. Eu ouço boas novas de grande alegria. Para o trabalho certo. Tenho um trabalho perfeito, de uma forma perfeita. Eu presto um serviço perfeito em troca de um pagamento perfeito. Para a liberdade de toda a escravidão. Lanço esse fardo sobre o Cristo interior, que me dá sustentação e sou livre. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa um comentário, uma sugestão de livro, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado dos próximos áudios. Despertar Digital. O canal do conhecimento.